Olá! Ser piloto, um sonho de muitos jovens que requer uma dedicação muito grande e uma formação muito especializada. É sobre esse assunto que hoje nós vamos conversar com o nosso convidado especial aqui no canal. Sejam bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Next Point, um canal especializado em entrevistas com especialistas de aviação civil. Antes de iniciarmos a nossa conversa hoje com o nosso convidado especial, eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, a DREF Studios, pelo suporte técnico e pelos equipamentos aqui do nosso pequeno estúdio, e também a DF Criações, além de várias produções artísticas, responsável aqui pelo nosso visual de hoje. Muito obrigado a vocês dois. O nosso entrevistado de hoje, um controlador de tráfego aéreo, professor de universidade na área de aviação, com uma experiência de mais de 30, talvez 40 anos, vai nos contar um pouco sobre a formação hoje do piloto no Brasil. O que tem acontecido, a estrutura. Bom, vamos conversar com meu grande amigo André Braga. Bom, meu amigo Braga, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do canal Next Point. A nossa entrevista hoje vai ser bem variada. A gente tem basicamente dois grandes assuntos para conversar: a formação de pilotos, eventualmente a gente fala de comissários também, e o modo de ensino à distância. Então a gente vai começar o nosso bate-papo dessa forma. Tem um protocolo muito básico aqui no canal, que a gente sempre fala, que é a simplicidade. Então o nosso bate-papo vai ser totalmente informal, para que a gente possa trazer a essência do assunto para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo aqui no canal. Beleza? Então, antes da gente começar, Braga, eu queria que você falasse um pouco da tua carreira, como você começou na aviação. Eu conheço boa parte da sua carreira, trabalhamos juntos na torre de controle, no controle de aproximação em Recife, mas fala um pouco mais pra gente da sua evolução da carreira na aviação, até você chegar à parte de ensino. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um grande prazer. Eu acompanho teus trabalhos aí, sempre acompanhei a tua carreira também em paralelo, e eu fiquei muito feliz. É uma grande honra para mim estar aqui, dentre esses nomes que você já tem entrevistado, eu sei que você vai entrevistar. Realmente é muito gratificante estar aqui. Bom, a minha carreira, assim, qual delas? Porque eu tenho um problema aí com essa questão de carreira. Eu fiz uma carreira na Força Aérea, como controlador de tráfego aéreo, fiz uma carreira nas escolas de aviação, como instrutor, coordenador de curso, chegando a diretor e até proprietário de escola, e também fiz uma carreira acadêmica. Fui professor, né, fiz a graduação, mestrado, doutorado e acabei ministrando aula durante muito tempo. Então, assim, são três carreiras. Mas vamos à carreira que me levou a tudo isso, que foi a carreira da Força Aérea. Eu costumo brincar que quando eu era criança, lá onde eu nasci, o bairro que eu nasci, a professora perguntava assim: Andrezinho, o que você vai ser se você crescer? Porque a barra lá era pesada. A barra era pesada, amigo, não era fácil, não. O pessoal tem aquelas coisinhas, a escola tem o nome de alguma figura importante, né, do bairro. A minha escolinha era ditador Adolf Hitler. Então, você vê o peso, o peso das coisas lá, né? Mas aí eu estava na escola, no ensino médio, um colega sumiu, um colega de turma sumiu da escola, sumiu. No terceiro ano do ensino médio, o cara sumiu. 6 meses depois, ele com o uniforme Quinto Alfa. Para o pessoal que não sabe o que é o Quinto Alfa, é o uniforme de passeio da Força Aérea, um jaquetão azul com os botões dourados e um cap. E o que aconteceu? A mulherada toda em cima do cara. Eu falei, opa, esse é o caminho, isso é uma boa opção de carreira. Né? Aí fui conversar com ele e ele falou, cara, eu entrei na Força Aérea. Eu tinha 16 anos. Falei, como assim Força Aérea? Mas a gente tem 16, 17. Ele falou, não, mas é possível, tem uma prova para a escola de sargentos. Cara, para meu espanto, alguns dias depois, uns finais de semana depois, ele aparece lá com uma inscrição para mim, para fazer a prova para especialista. E aí, naquele mesmo ano, eu fiz a prova, passei, ingressei em Guaratinguetá em 88,
e saí de Guaratinguetá em final de 89 direto para Recife e fiz carreira. Saí controlador de tráfego aéreo, fiz carreira como controlador de torre, depois torre e APP convencional, depois do APP radar, e aí segui instrutor, supervisor de equipe, instrutor de instrutores, e a carreira foi assim. Essa foi a carreira da Força Aérea. Em paralelo a isso, em determinado momento, um grande amigo nosso, o Silva Filho, estava dando aula no Aeroclube de Pernambuco, e ele ia fazer uma missão, e ele falou assim, tu quer dar umas aulas de regulamento no meu lugar? Você entende bem do regulamento? Eu estava sempre com a antiga 112 embaixo do braço, estava sempre estudando. E o Silva Filho falou, tu não quer dar aula de regulamento para mim? Você leva jeito para coisa? Me levou para o clube. Cara, e isso iniciou uma carreira de aviação civil que não parou, inclusive hoje. Até hoje eu trabalho com aeroclubes, com escolas de aviação, até hoje eu estou envolvido com instrução na aviação civil. Em determinado momento também, fazendo essa carreira paralela aí de aeroclube e força aérea, eu senti aquela necessidade de procurar a universidade para fazer um curso superior, que eu queria fazer alguma coisa. Só que eu queria um curso exequível, eu queria um curso fácil, porque eu já não tinha uma vida muito fácil, cara. Era controlador de voo e professor do aeroclube, eu não tinha muito tempo. Falei, vou pegar um cursinho exequível, assim, turismo, praia 1, praia 2, né, prancha 1, prancha 2, eu quero um negócio assim. Cara, lê do engano, fui para a Universidade Federal, cursei turismo na Universidade Federal de Pernambuco e era a primeira turma. E como a própria universidade não sabia direito o que a gente ia ser, pegaram os diretores de departamento, jogaram lá para dar aula para a gente, cara. E eu tive aula com professores assim que eram verdadeiras sumidades. E os caras exigiam tudo da gente. Cara, eu trabalhei muito nesse período e foi quando eu aprendi realmente a importância da instrução, a importância de você trabalhar um plano de aula, de ter um planejamento, de ter uma programação, de fazer de estruturar o curso que você... Porque a gente estava meio que cobaia ali na universidade e esses caras estavam fazendo isso com a gente foi aprendendo com eles. Então, a minha carreira é bem sui generis nesse ponto, né? Tem uma carreira como controlador de voo, uma carreira como instrutor de aviação civil e uma carreira como professor universitário. A carreira brilhante, eu sou testemunha da evolução da tua carreira e você é um cara estimado por vários profissionais da aviação civil, todo mundo que te conhece reconhece o teu valor. Nessa evolução sua de carreira na área do ensino, como é que você vê hoje a formação dos pilotos no Brasil? A gente pode até estender um pouco, talvez, para comissário de bordo, mas vamos começar com os pilotos. O que você vê hoje em termos de formação? E se existe uma forma de fazer uma comparação com métodos antigos e hoje que tem em termos de técnicas de ensino ou de estrutura de ensino na parte de pilotos? Bom, cara, tem sim, dá para fazer sim. A formação ela ainda é muito difícil em função dos custos envolvidos, mas vamos esquecer a questão de custos por enquanto, né, e vamos ver a questão organizacional, como é que a coisa funciona. Aí, só para abrir um parênteses aqui, nessa evolução de carreira, deixa eu te contar como é que eu virei instrutor. Eu estava na torre de controle de serviço, tocou o telefone, era o adjunto. Estávamos eu e mais 2 colegas. Aí o adjunto da torre perguntou assim, ô Braga, quem é que está aí contigo? Aí eu falei, o fulano e o cicrano. Aí ele disse, você é o menos enrolado dos 3, cuida dos estagiários que vão subir. Eu fui, naquele momento eu fui ungido, né, porque é assim, né, foi uma unção, eu fui ungido instrutor por ser o menos enrolado dos 3 que estavam de serviço, ou seja, era esse o processo na época. E isso diz muito sobre a forma... E eu não tô há muito... Tudo bem que eu já não sou mais garoto, mas eu não estou há muitos anos atrás, não, cara. Isso aí foi década de 90, no meados da década de 90 que isso aconteceu. Né? Então, você pensar que em meados da década de 90 você ainda estipulava um instrutor por ele ser menos enrolado numa equipe de serviço, né? Fala assim, poxa, ainda bem que a gente superou tudo isso. A geração que estava aí à frente da minha entendeu isso muito cedo e começou a trabalhar dentro dos processos. E a gente avançou isso na própria Força Aérea, na formação do controlador de tráfego aéreo, ou de todo o pessoal de proteção a voos, né? Justiça seja feita, todo o trabalho ali, eu vi na sua conversa com o nosso amigo Enio,
sobre o IPV, sobre o ICEA. O trabalho que eles fazem ali, que eles fizeram ali, é algo fantástico, né? E é um case de sucesso para a formação de profissionais da proteção ao voo. Acredito que até um case de sucesso para o mundo inteiro, se a gente for comparar. Mas aí, trocando para piloto, quando eu estava na universidade ali, eu montei o processo pedagógico da universidade, do curso de Ciências Aeronáuticas, junto com um grande amigo meu, Dino Lincoln, que hoje está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o Dino logo depois saiu e eu virei o coordenador do curso. Eu fiquei como coordenador do curso, e quando chegava o garoto lá e dizia assim para mim: professor, eu faço Ciências Aeronáuticas, eu quero ser piloto. Eu falei: tá, isso eu entendi, você veio aqui porque você quer ser piloto. Mas eu faço Ciências Aeronáuticas ou eu vou para o aeroclube voar? Cara, isso é uma pergunta muito difícil de responder. Aí eu fui entender, para poder dar essa resposta, por que as pessoas procuravam o curso de Ciências Aeronáuticas e por que as pessoas procuravam um aeroclube, né? Qual era a diferença aí de perfil? O que eu percebi desse tempo é que o cara que procura Ciências Aeronáuticas, eu vou contar uns casos rápidos aqui para ilustrar isso. Eu recebi um aluno que era comandante aposentado da Varig. O cara era master da Inter da Varig, né? Master, para quem está nos ouvindo não sabe, é o comandante. Quando você tem dois comandantes, o mais antigo é o master, né? Inclusive ele brinca com essa coisa, ele diz assim: CRM significa como requer o master. CRM para mim é como requer o master. O que eu disser vai ser. Sim, senhor. Né? Aí ele chegou lá para fazer o curso e eu falei: comandante, com todo respeito, mas eu não tenho muita coisa para lhe ensinar, né? Eu não tenho o que lhe dizer. O senhor, só de 737, o cara tinha 19 mil horas de voo. Só de 737. Ele tinha voado Brasília e sem contar as outras coisas. Eu não tenho muito o que lhe ensinar. O que o senhor quer aqui? Ele falou assim: olha, eu vou te contar uma história. Quando tem churrasco lá no meu prédio moram desembargadores, médicos, juízes, vários profissionais, engenheiros, vários profissionais bem-sucedidos. Quando a gente conversa, o assunto mais interessante são sempre os meus. A profissão mais legal é a minha. E eu tenho consciência disso. E eles também têm consciência disso. Só que eu me ressinto de uma coisa: dentre todos nós, eu sou o único que não tem curso superior. Aí eu falei: rapaz, é verdade, a formação de pilotos no Brasil, ela é técnica. Ela não exige um curso superior para você ser comandante hoje no Brasil. Nunca exigiu, né? Nunca foi exigido. Aí um outro caso, um comandante do 777, de uma grande empresa aérea brasileira, me procurou também para fazer o curso, para se matricular. Eu falei: comandante, desculpe, mas comandante do 777 está atuando, o que eu tenho para lhe ensinar? Ele falou: cara, eu preciso da graduação porque a empresa só está promovendo a cargo de chefia por conta das uniões, do dinheiro estrangeiro entrando nas empresas brasileiras, mesmo um pouco antes da abertura do capital. A coisa era meio velada, mas acontecia, né? Dinheiro estrangeiro entrando nas empresas nacionais. Ele falou: olha, o pessoal lá só está promovendo quem tem curso superior. Então, o curso superior de Ciências Aeronáuticas veio para sanar ou para tapar essa lacuna que existia na formação. Mas, de fato, não é uma lacuna, porque se o sujeito quiser ser piloto, e aí, quando o menino chegava lá, dizia: olha, tente fazer o curso paralelo, né? Tente fazer os dois. Mas se você não tiver condições de fazer os dois, vá fazer hora de voo, que é isso que forma piloto. Né? O piloto aprende voando. Tem que estudar, mas tem que voar. Então, vá fazer hora de voo. Então, a formação, ela ainda hoje, apesar dos esforços da ANAC na regulamentação da formação, ela ainda tem esse problema de hora de voo ou universidade. Algumas empresas para contratação hoje estão privilegiando quem tem o curso superior na área de ciências aeronáuticas, né? Uma seleção recente exigia ICAO 4, tem que ter um nível de inglês operacional, pedia um PC Multi-FR, padrão, mas dizia que para quem não tivesse o curso superior, seriam 500 horas de experiência. E para quem tem curso superior, essa experiência caía para 250 horas. E teve um momento de baixar, inclusive, para 200 horas. Então, vejo que o curso superior ainda é um diferencial
embora ele não seja impeditivo para você se tornar piloto. Então a gente vive com essa dicotomia, né? Mas eu não sei se era essa a tua pergunta, se era bem isso, ou se você queria saber de fato da questão da formação ali, do planejamento, de como é que ocorre. Não, é exatamente isso. A gente começa com essa estrutura atual. Depois a gente pode entrar com um pouco mais de detalhes. É correto afirmar, então, que a gente tem duas opções, como você explicou. Eu quero ser só piloto. Eu não tenho nenhuma pretensão futura em termos de gestão numa empresa aérea. Então eu posso me dirigir a um aeroclube. Em contrapartida, se eu desejo ou se eu aspiro a alguma ascensão na empresa, numa empresa aérea, como chefe piloto ou diretor de operacional de algum setor da empresa, nesse caso eu necessitaria ter o curso de ciências aeronáuticas. Então nós temos duas opções em termos de aspiração de carreira. Eu quero ser só piloto ou eu pretendo futuramente atingir altos postos na empresa e para isso eu necessitaria ter uma formação superior. É correto afirmar isso? É correto. Não, está correto. É exatamente isso. Se o sujeito tem aspiração dentro da empresa para ser promovido, até por causa dessa exigência hoje que a gente falou, as ciências aeronáuticas é interessante. Agora, lembra que a ciência aeronáutica não é um curso para formação de piloto, né? Tem um caso não é só para a formação de piloto, né? Ele é um pouco mais amplo, ele vai um pouco além disso. A gente tem comissários fazendo ciências aeronáuticas, tem o pessoal de administração aeroportuária fazendo ciências aeronáuticas. Teve um aluno que nos procurou, ele queria fazer o curso de ciências aeronáuticas porque ele ia comprar o próprio avião. Aí, a recomendação que a gente deu para ele foi, não, cara, não precisa fazer ciência aeronáutica para ser piloto do seu próprio avião. Se você vai para o aeroclube, faz o PP ou o PC e está resolvida a tua situação. Não precisa nem fazer o PC, né, como é o próprio avião, não precisa nem fazer o PC. Basta fazer o PP e a tua situação está resolvida. Então, ciências aeronáuticas, ele é uma formação ampla. Algumas universidades criaram cursos de ciências aeronáuticas, gestão da aviação civil e tem algumas que fazem pilotagem de aeronaves, com formação de piloto de linha aérea. O nome é estranho, né? Pilotagem de aeronaves, mas é assim que funciona. É um combo já com as horas de voo. Então, a universidade tem a parte teórica certificada pela ANAC e também tem a parte prática. Às vezes é até em parceria com alguma escola de aviação, aeroclube. Mas hoje o mercado está assim. Se você quer formação para função na empresa, para galgar melhores postos no mercado de trabalho, para trabalhar com administração, com gestão, ciências aeronáuticas. Se quer ser piloto, também, desde que o curso tenha o combo de horas de voo. Se você quer ser apenas piloto, a recomendação que eu vinha dando para os alunos ali, embora possa parecer incoerente, né? O coordenador do curso está mandando o cara para o aeroclube, era mais ou menos isso mesmo, tem que ser sincero com quem me procura. Quer dizer, cara, se o teu objetivo é ser piloto, procure fazer em paralelo. Se não tiver grana para fazer, faça as horas de voo, que é isso que vai te formar piloto. Eu posso entender também que quando você fala em termos de ciências aeronáuticas, não é necessariamente para piloto. Você comentou o curso também de gestão de aviação civil. Existem essas duas vertentes ou as duas são juntas durante o curso? Não, o curso de ciências aeronáuticas ele é bem amplo. Ele, inclusive, nem é um curso de formação de pilotos. Assim, originalmente, ciências aeronáuticas é para você pensar a aviação num sentido mais amplo. Pensar no safety, pensar no security, pensar na gestão aeroportuária. Ele é realmente amplo, tanto que nós temos muito pessoal de segurança operacional, comissários de voo, pessoal de RH, de empresa, que vem fazer o curso de ciências aeronáuticas, que buscam o curso de ciências aeronáuticas em função dessa visão mais ampla. A questão é que, como a demanda maior inicial era realmente para pilotos, o curso foi meio que se moldando e se transformou em um curso superior de pilotos. Mas ele, de fato, não é isso. Um curso de ciências aeronáuticas não é um curso superior de pilotos. Ele é um curso de ciências aeronáuticas, como o próprio nome diz, e te dá uma visão ampla de todos os setores da aviação, da gestão aeroportuária, de infraestrutura, de segurança operacional, principalmente de segurança operacional, né? Alguns cursos, como o que eu trabalhei, por exemplo, já estavam oferecendo uma pós-graduação em safety, para o pessoal poder dar continuidade a essa questão da segurança operacional. Então, ele é mais amplo do que só a formação de pilotos.
Inclusive, algumas instituições adotam o nome de pilotagem de aeronaves para esses cursos que são só para formar o piloto. Quando você vê ciências aeronáuticas, normalmente ele é mais amplo. Quando você se depara com gestão de aviação civil, ele está também nessa questão mais ampla. Ele não foca necessariamente na formação do piloto, não. É preciso analisar a grade curricular de cada curso para saber em que área você vai estar estudando. Ah, interessante. Obrigado, Braga. Muito esclarecedor. Nessa linha de formação, imaginemos que o aluno de um curso de Ciências Aeronáuticas terminou o curso e entrou, conseguiu, fez as horas de voo, checado, ok, com a licença na mão, e começa a trabalhar numa empresa aérea. Como é que funciona esse processo de treinamento pós-formado e depois de entrar numa empresa aérea? Existe um padrão para todo mundo estar no mesmo nível de formação? Como é que é esse nível de formação pós-formado? Olha, o contato que eu tenho com o pessoal que está nas linhas aéreas e em outras empresas que não linha aérea, táxi aéreo, há uma diferença muito grande aí, Claro, existe uma legislação, né, existe uma legislação ANAC, que é, obviamente, espelho da legislação, né, da ICAO, e obriga aos treinamentos periódicos, mínimos e necessários para poder se manter operacional, né? Mas às vezes não passa muito disso. Às vezes não vai muito além do mínimo. Assim, cumpriu o mínimo, preencheu o quadrinho, beleza, próximo, né? Porque empresa aérea, a principal atividade ali é voar. Então não dá para parar o pessoal muito tempo para ficar em salinha de aula fazendo curso, não. Mas há outras empresas em que nem isso. Assim, é o mínimo e só. E a formação desse piloto, desse copiloto, né, que entra na empresa, é aquela formação que a gente vivenciou, que a gente experimentou lá na Torre, nos anos 90, de cacique e curumim. Você chega a curumim, né, chega ali novinho, eles te colocam do lado de um cacique, e o cacique vai te ensinar do jeito que ele aprendeu, né? Às vezes com o método adequado, às vezes não muito ortodoxo, né? Reguada e coisas daquele tipo que a gente vê. Então, assim, ainda hoje, apesar dos esforços da legislação, da agência reguladora, apesar de existir uma legislação, ainda não há um padrão, né, muito bem trabalhado nessa formação. Hoje a formação ela é mais para atender os requisitos mínimos do que pensando de fato no profissional que eu tenho dentro da cabine de uma aeronave, né? É claro que eu estou fazendo uma generalização, você vai ter empresas com programas de instrução de excelência, mas pelo que eu conheço do mercado e pelo que eu tenho investigado, e é com o que eu trabalho, a realidade não é tão bonita assim. Ela deixa algumas coisas ainda a desejar. Essa formação ainda não está como deveria. Você comentou também que você desenvolveu e adaptou para a aviação um método de ensino à distância. Explica para a gente um pouco melhor como é que funciona o ensino à distância para piloto, né? E se esse método pode, de alguma forma, ajudar, por exemplo, uma empresa aérea na formação interna do seu pessoal, do seu staff. Sim, o EAD, o ensino à distância, ele não é novo não, tá? O EAD remonta ao Instituto Universal Brasileiro. Lembra lá do IUB? Você mandava a cartinha, recebia os fascículos, aquilo era ensino à distância, tá? Aquilo era ensino à distância. Depois houve a época da televisão, porque esse era correspondência, mas aí houve a época dos cursos Valita, né? Você comprava um liquidificador e ganhava um curso, e o cara te dava um fascículo para você estudar em casa, vem daí o curso Valita. Muito usado, né, na caserna. E aí, depois veio a era da televisão, o telecurso, né, Telecurso 2000, né, e tudo isso era ensino à distância. E hoje a gente migrou para a internet, claro. E eu estava lá na universidade, tocando o curso de Ciências Aeronáuticas presencial, a alta direção me chama e falou assim: Braga, a gente quer o curso de Ciências Aeronáuticas no EAD, no ensino à distância. Eu falei: mas doutor, eu não entendo nada de ensino à distância. Ele falou: então, a partir de agora a sua missão é entender como é que isso funciona
e você tem um prazo para colocar o EAD, a Ciências Aeronáuticas no EAD. Eu saí da sala do meu chefe com esse problema para resolver e fui atrás. E fui estudar o EAD e acabei desenvolvendo um trabalho no EAD. Nós fizemos a transição do curso de Ciências Aeronáuticas do presencial também para o EAD, para o ensino à distância. Lançamos a pós-graduação em Safety também no ensino à distância e é um case de muito sucesso. Depois eu adaptei isso para as escolas e aeroclubes. O que eu percebi? Alguns aeroclubes e algumas escolas de aviação não tinham uma metodologia fechada em termos de formação. Ele tinha o conteúdo programático, tinha o PUD, né, o Plano de Unidades Didáticas, tinha o conteúdo programático, mas no final das contas o professor em sala é que decidiu o que ia ensinar. Então tu pegava um professor para dar aula que era melhor em altimetria, o cara passava horas e horas explicando a diferença entre altitude, altura, QFE, QNE, QNH, ISA, o cara passava, e tu pegava um outro que já não conhecia isso muito direitinho, ele falava isso em 5 minutos e ia abordar um outro assunto onde ele se sentia mais confortável. Não havia um padrão, embora houvesse um conteúdo programático a ministrar, né? Eu falei, cara, eu vou trabalhar em cima disso. Eu vou estabelecer uma metodologia, vou criar um método aqui, vou estabelecer uma metodologia, vou perceber, dentre cada objetivo desse, qual é o grau de profundidade que a disciplina tem que ir, porque isso acontece. Fala assim, Figueiredo, vai ali para mim e dá uma aula de procedimento, de desenho de procedimento. Se eu não te disser em que nível de profundidade você tem que ir, você pode ser raso e não atingir o objetivo, ou você pode ser profundo demais e a turma não te acompanhar. Daí a importância de você estabelecer, né, o grau de profundidade do objetivo. O tal do Bloom, né, tem a taxonomia de Bloom, que a gente usa muito na FAB, é justamente para isso. São aquelas 2 letrinhas que aparecem lá depois do objetivo. Né? Aquelas 2 letrinhas são para dizer para o professor o quanto ele tem que ir, o quão profundo ele tem que ser com aquilo ali. Se ele precisa ficar no nível no nível da aplicação, que é o nível mais profundo, ou se basta um nível de conhecimento, ou um nível de compreensão. E eu peguei tudo isso que eu aprendi, né, formando controladores e formando instrutores na Força Aérea, e adaptei esse método para o ensino de aviação civil e criei uma metodologia que tem sido muito bem aproveitada, que tem sido, a recepção é muito grande, as pessoas gostam muito, porque assim, você padroniza a instrução, e você sabe exatamente onde o teu aluno vai chegar. Por que a gente ensina? Né? Qual o objetivo de ensinar alguma coisa para alguém? A gente ensina para ter mudança de comportamento. Você tinha um comportamento e eu quero que você mude de comportamento. Então eu preciso te dar algumas informações para que a partir daí você passe a se comportar de maneira diferente. Ensinar isso, provocar mudança de comportamento. Então, se eu sei exatamente onde você está, se eu sei onde você quer chegar, fica fácil estabelecer essa ponte. Mas, por incrível que pareça, isso não era assim. Era um negócio meio aleatório. Eu deixava na mão do professor. E aí você surge com aquela história, cara, fulano é bom pra caramba, é um excelente profissional, mas não consegue passar. Quantos professores você teve na vida que sabiam muito do assunto, mas não sabiam passar? É porque eles estavam justamente nesse limbo aí que eu falei. Eles não tinham a orientação correta para aplicar o conhecimento que eles tinham. Acabava pondo tudo a perder. Né? Isso aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo. Todo mundo tem a história de um professor que sabe muito e não sabe ensinar. E uma outra coisa também, é muito comum você ver a escolha do instrutor pela habilidade dele como profissional. Cara, saber fazer não é saber ensinar. Não é porque o melhor jogador de futebol não vai ser o melhor técnico. Isso é claro para todos nós, né? Mas a gente ainda incorre nesse erro. Não, fulano é um excelente controlador, fulano é um piloto, não, ele é acrobata, piloto de acrobacia, ele vai ser um grande instrutor de voo. E o cara não tem paciência, não tem método, não sabe como fazer. Ele sabe fazer, mas ele não sabe ensinar. Isso tem mudado, isso tem mudado. Esse meu método do EAD tem trabalhado exatamente essas questões. Eu não inventei nada, eu não inventei a roda. Eu só trouxe para algo que a gente já fazia um método diferente, que facilita a vida do instrutor e garante o resultado que eu quero atingir. Isso foi um grande
uma grande sacada assim, que eu tive e tem dado certo. Você, como eu disse, você fez uma adaptação do método, né, para a realidade de formação que a gente tem hoje. Na entrevista que eu fiz com o Major Brigadeiro Luiz Ricardo, da ANAC, ele comentou nos processos e na evolução dos processos que a ANAC tem feito com relação à concessão de aeroportos no interior do país, na Amazônia, por exemplo, e disse: como eu sair do interior de São Paulo, é interessante que alguém do interior da Amazônia possa ter uma pista de pouso ou um aeroporto disponível para poder voar. Mas agora eu faço um link com a tua metodologia. Eventualmente, esse futuro piloto que vai ter um aeroporto lá integrado, que foi construído graças à regulamentação que a ANAC permitiu que fosse construído, mas ele não vai ter uma escola de piloto. Seria ousado dizer que o teu curso, o teu método, ele atingiria esses futuros pilotos que estão em áreas remotas no Brasil? Seria ousado dizer? Ou você acha que é interessante esse approach, essa aproximação? Não, é exatamente isso. Assim, a pandemia que a gente passou, ela veio nos mostrar, entre várias outras coisas, que é possível fazer o que a gente está fazendo agora, né? É possível fazer você na América do Norte, eu na Europa, e a gente está batendo um papo ao vivo, online, sem problema nenhum. A pandemia mostrou isso. Isso abre várias possibilidades, inclusive para o ensino. E quando você coloca o método adequado na plataforma adequada, você dá chance a pessoas que não teriam condições de acessar esse conhecimento. Ele até poderia ter um aeroclube lá, mas será que ele vai ter com um professor, né, que passou por um treinamento, que você sabe que quanto mais para o interior, menos recursos você tem, e é até difícil você manter bons profissionais lá, porque o cara não tem muita opção, né? Então, o cara sai, ele vai para os grandes centros, e aí você tem uma diminuição da qualidade em algumas áreas. No ensino é mais ou menos assim também. Não estou dizendo que no interior não há bons professores, e há, mas na média não é isso que acontece, porque o cara, quando ele é bom, ele vai em busca de algo melhor para a carreira dele. Dessa forma, com o ensino à distância, você consegue atingir isso. E assim, hoje são 6 escolas no Brasil, apenas 6, que usam o meu método, a minha plataforma de ensino. Até o final do ano serão 12, né? Tem outras 6 aí no processo de certificação, inclusive pela ANAC. Eu estou ajudando o processo de certificação. Até o final do ano serão 12. E são escolas que estão atendendo alunos, cara, em todos os cantos do país. Tem gente que agradece, fala assim, cara, ainda bem que vocês estão aqui, porque a gente tem a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Porque antes o sujeito tinha que sair do interior dele e ir para a capital do estado. E dependendo do estado onde ele está, por exemplo, só para citar o Piauí, por exemplo, ou a Paraíba, nem na capital ele ia ter acesso. Né? Nem na capital ele ia ter acesso. Imagina na região norte, eu citei 2 do Nordeste, imagina na região norte. Nem na capital o sujeito tem acesso. O online agora leva isso até ele com a mesma qualidade que acontece nos grandes centros. E só para passar mais informações aqui com relação ao método, são métodos que têm uma certificação da ANAC, correto? Bom, sim, o método todo é certificado pela ANAC. O EAD é certificado pela ANAC. Na verdade, o que existia? Você tinha ali as escolas de aviação, os aeroclubes, que hoje, a rigor, nem existem mais. A ANAC lançou o RBAC, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 141, e esse RBAC substituiu o antigo RBHA, e ele que explica como é que é o funcionamento dessas instituições. Então, hoje você não tem mais escola de aviação nem aeroclube, você tem, na verdade, centros de instrução de aviação civil, que obviamente continuam usando os nomes anteriores, que são os nomes que são consagrados. Mas a ANAC, além do RBAC 141, ela lançou um documento fantástico, que é a IS 141007, que está na primeira versão, ele está na versão alfa, e ela pegou todos aqueles manuais de curso, manual de piloto privado, manual de piloto privado de helicóptero, manual de instrutor de voo, manual de comissário de voo, manual de mecânico célula, GMP, instrumento, enfim, ela pegou tudo aquilo e condensou num documento só. Cara, com uma massa de mais de 500 páginas, mas é muito bom porque você vai
até esse documento e você acha tudo que você precisa ali, em termos de instrutor, de coordenação, de pessoal para trabalhar, de recursos que você vai precisar para colocar, enfim. A ANAC deu uma organizada nessa parte, juntou tudo num documento só e facilitou muito a vida das escolas. Eu, a rigor, nem tenho escola, né? O que eu faço é repassar o meu método certificado pela ANAC para as escolas de aviação e aeroclubes que querem implementar o EAD. Então, o que eu tenho é um método que já foi validado várias vezes em outras escolas pela ANAC, e eu passo isso para as escolas para que elas possam utilizar. Então, a gente pode entender também, só confirmando o que você está falando, que os SIACs agora, né, todos os SIACs, inclusive universidades, podem usar o teu conteúdo como baseline de formação. Podem, eu não tenho escola. Sim. Eu desenvolvi o conteúdo, desenvolvi o método e eu ofereço para o SIAC comercializar isso, né? Eu chego com o programa de instrução, eu chego com a metodologia, eu chego com os livros, né, as apostilas, os e-books, as questões, todo um sistema de gerenciamento online disso, inscrição de aluno, matrícula, calendário, tudo isso está automatizado. Eu tenho uma equipe grande, né? É claro que não seria possível fazer tudo isso sozinho, eu tenho uma equipe muito grande, e o pessoal desenvolveu tudo aquilo que a gente achou que deveria, e a gente entrega realmente uma escola virtual para o SIAC comercializar. E aí a gente faz as homologações, faz certificações da ANAC, e tem funcionado bem, viu? Estamos com 6, caminhando para 12 legal. aí. Tá? O negócio está indo... esse ressurgimento da aviação aí, que a gente sabia que ia acontecer, a aviação é cíclica mesmo, né? A gente que já está careca de saber, literalmente, né? Literalmente, a gente está careca de saber que a aviação é cíclica, então a gente apostou na baixa, porque sabia que quando a aviação se recuperasse, a gente ia estar à frente nessa questão do EAD. E eu tenho certeza que depois da divulgação aqui no canal, o teu trabalho vai ser, além de reconhecido, vai ser, como é que se diz, potencializado ainda mais no Brasil. Você faz também com relação a essa parte não só de ensino, mas também consultoria. O pessoal, assim, quando eu estava na universidade e a gente resolveu começar a primeira escola de aviação, eu era estagiário, eu era aluno da Universidade Federal, eu e nosso grande amigo Marcelo Magalhães, está lá no Recife, eu e o Magal, a gente precisava estagiar e não tinha tempo. A gente dava aula no Aeroclube e tinha a FAB e estava na universidade. Como é que eu ia estagiar? Não tinha tempo. A gente resolveu certificar o Departamento de Turismo da Universidade Federal de Pernambuco como escola de aviação na época com o DAC, isso em 99. E todo mundo achou uma loucura, mas o diretor topou. O diretor do departamento falou, não, eu compro a ideia de vocês, quero ver. Ele apostou. E a gente conseguiu. E nós transformamos, era um núcleo de hotelaria e turismo, em uma escola de aviação civil. E aí a gente começou a formar comissários de voo ali. Isso, a nossa primeira turma é de 2000. A nossa primeira turma é de 2000. E aí, rapaz, eu fui contar a história do Magal e esqueci a tua pergunta aqui. Não, consultoria, da consultoria. Então, como a gente não tinha grana, nós éramos 2 alunos da universidade, como a gente não tinha grana para pagar ninguém, eu e ele nos debruçamos sobre a legislação. E logo em seguida o Aeroclube de Pernambuco nos convidou para dar aula no Aeroclube também, e a gente se debruçou sobre a legislação. E aí eu fui de escola em escola, fazendo esse tipo de trabalho. As pessoas me procuravam porque eu era o cara que conhecia a legislação do DAC e agora da ANAC para fazer isso, né? E eu comecei a fazer. Esse ano eu fiz mais de 10 processos já de certificação na ANAC. Eu fiz mais de 10 e estou com 6 rodando. Então, também acabo fazendo esse serviço de consultoria para quem precisa certificar o SIAC, seja curso de piloto, de comissário, de mecânico, instrutor. Eu monto os processos, eu conheço a legislação ali. Agora, assim, esse conhecimento veio da necessidade, né? E não há forma melhor de aprender, né? Quando você precisa. Não tinha como pagar ninguém para fazer.
eu tive que aprender a fazer. E uma vez que aprendi a fazer, eu posso fazer para qualquer outra pessoa. Legal. Obrigado, Braga. E veja bem como é que é interessante essa conversa que a gente tem tido aqui no canal. De novo hoje, com a nossa entrevista, com a entrevista que nós tivemos com o diretor da ANAC, o Luiz Ricardo, ele comentou sobre a nova modalidade e legislação para as aeronaves leves, esportivas agora. Sim. E que isso deve aumentar muito no Brasil a capacidade de formação de pilotos. E, aliado a isso, sim, o teu método pode ajudar muito nessa nova estrutura de formação de pilotos. É muito interessante tudo isso, que a gente consegue entender agora, não só a parte operacional de pilotagem, mas também a forma de ensino, né? E esses dois juntos vão trabalhar de uma forma mais integrada no Brasil agora. O Brasil está num caminho muito bom nessa questão da formação. Claro, a gente sempre vai apontar alguma coisa que precisa melhorar, porque o nosso objetivo é excelência. Então, né, então, a gente sempre vai apontar alguma coisa que a gente precisa melhorar. Tem as questões financeiras também, o custo, mas é algo que dá ainda para se trabalhar um pouco mais. O custo, o combustível ainda hoje é um insumo muito forte na formação, é muito caro ainda, né? Veja aí que com essa volatilidade do preço do combustível é muito difícil para determinadas instituições. Havia escolas de aviação que estavam quebrando pelo seguinte: o aluno chegava para comprar um curso de PC com 150 horas de voo. Se ele fechasse o pacote, a escola não tinha como garantir, vendia a primeira hora ao preço do momento, mas como o preço do combustível variava tanto, e só varia para cima, variava tanto, a escola não tinha como garantir que as horas de voo subsequentes iam respeitar esse preço. Então, a escola vendia por um preço, o cara pagava, e depois a escola tinha que entregar essa aula para ele, e o aumento inicial do combustível ia comendo os custos, ia comendo, até que chegava um momento que dava prejuízo. A solução que o mercado achou para isso foi a hora seca, que é assim, um quebra-galho. O que é isso? A escola estipula um preço, diz, quer fazer o PC comigo, ou o PP mesmo, eu cobro X reais, porque esse é o preço do uso do avião, das instalações, do instrutor, mas o combustível não está aí. O que você voar de combustível, você vai no posto do aeroclube e paga, né? Inclusive, tem gente até que financia esse combustível e divide no cartão e tal. É a solução que o mercado achou. Mas veja, sem uma política específica para o incentivo à instrução de voo, trabalhar com preço de combustível, e a gente está presenciando aí uma variação muito grande, né, em função de tudo que está acontecendo no mundo, é muito difícil para as escolas. Então, é difícil trabalhar com preço, com custo, se não houver uma política. A gente precisaria de uma política de incentivo para melhorar a formação no Brasil. Mas, de uma maneira geral, o Brasil está no bom caminho. Mas, apesar desses gargalos, essas outras soluções, como, por exemplo, a regulamentação da ANAC sobre aeronave leve, a regulamentação da ANAC permitindo o ensino à distância, né? As iniciativas de produção de conteúdo para ensino à distância, para atender o cidadão lá onde ele está, no rincão que ele esteja do Brasil, isso tem trazido uma facilitação na formação e no aprimoramento dos profissionais, que eu tenho muita gente também me procura para fazer PBN, EICAS, TICAS, RVSM, que são cursos que ele precisa fazer e ele não encontra com facilidade, e às vezes tinha que se deslocar vários quilômetros para fazer um curso de PBN RNAV. Hoje ele faz o curso de PBN RNAV online, né? Então, é um caminho muito bom de modernização da instrução, de modernização dos processos, e o Brasil, como sempre, né, apesar de as pessoas, não, o Brasil é vanguarda. Eu digo isso que eu estou aqui na Europa há 5 anos, você também morou muito tempo aqui, e, cara, cada vez que eu descubro uma coisa aqui, eu me orgulho mais de ser brasileiro e dos profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar ombro a ombro ali. Cara, nós somos muito bons no que fazemos, e não estou dizendo isso numa perspectiva só nacionalista, de ufanista, não. Estou dizendo isso porque eu estou trabalhando aqui também, prestando consultoria para o pessoal aqui também, e digo, mas vocês não têm isso escrito, não? Não, não temos, não. Como é que vocês fazem no Brasil? Pô, no Brasil é assim, cara, tem um documento aqui, você sabe disso. Você sabe disso.
E os caras se assustam. Pô, mas vocês também? Eu falei, ué. Aí eles, não, é que vocês são muito grandes, vocês têm que se organizar. Ué, mas o processo é esse mesmo. Eu costumo dizer... Desculpa, prossiga. Não, eu ia dizer que eu acabei completamente com a minha síndrome de vira-lata. Não, nós somos muito bons. Tem um amigo... O Saulo, você lembra do Saulo? Eu acho que foi o Saulo que comentou isso comigo uma vez. Você, quando vai para o exterior para trabalhar, se você consegue sobreviver mais de 2, 3 anos, é porque você tem competência. Porque ninguém consegue sobreviver aqui fora, o brasileiro, se você não for competente, né? Sobreviver de uma forma digna, né? Com bons trabalhos, com boas posições. E você já está aí há 5 anos, eu estou há 20 anos fora. Então isso mostra... E nós tivemos a mesma formação. Eu cheguei na Europa com a mesma formação que você, nada mais, nada menos, e chegamos no nível muito bom. E isso mostra que nós estamos no caminho certo no Brasil em termos de formação, e a gente já somos hoje bem representados no mundo e seremos referência por um bom tempo ainda na área de aviação. Meu amigo Braga, a gente poderia ficar conversando aqui horas. Assunto não falta, assuntos não faltam. E eu queria muito te agradecer a tua disponibilidade. Sei que você é uma pessoa muito ocupada em várias atividades, em várias áreas, mas queria muito agradecer a tua participação aqui no canal e a toda essa informação. Se você me permitir, vou deixar os seus contatos aqui na descrição do vídeo para que pilotos ou instituições, o SIAC ou universidades, que queiram conhecer mais sobre o teu método, que queiram obter o teu método para facilitar o ensino, a formação dos profissionais que são ligados a essas universidades, a essas instituições, que possam obter mais informações de você. Muito obrigado por tudo, pelo teu tempo. E nós temos aqui no canal um momento de descontração. Você sabe que em reuniões ou internacionais no Brasil, onde for, a gente sempre tem o momento do café, o chamado coffee break, que é onde a gente discute, conversa, amenidades e, por muitas vezes, decisões são tomadas no cafezinho, né? Depois, antes de voltar para o plenário, a gente discute por ali e consegue algumas discussões. E aqui nós temos um momento do cafezinho, aqui no canal. E nesse momento é onde o nosso entrevistado conta algum caso que tenha vivido na vida profissional, acadêmica, mas que possa ter um momento aqui de descontração do canal. Você teria algum momento desse para contar para a gente, Braga? Rapaz, se fosse contar as resenhas que... Bom, cara, para o Papo do Café aqui, se você me permitir, eu tenho 2 casos para contar. Um que me ocorreu agora, inclusive, na nossa entrevista, que aconteceu, éramos nós 2, né, lá na velha Torre IAPP convencional em Oslo, porque no Brasil não acontece um negócio desse. A gente estava lá em Oslo de serviço, né, e aí Torre IAPP convencional, eu estava na torre, você estava no APP convencional, mas estava do meu lado ali, era ombro a ombro, né, 2 microfones apenas, e aí, de repente, você me passa um Varig que vinha de Brasília, e o pessoal que vinha de Brasília ali vinha do setor oeste ali de Oslo, aí pedia para cancelar o plano e ingressar na base pela direita, porque ele vinha mais rápido, né? Ele evitava de ir até Olinda, lá em Oslo também tem Olinda, ele evitava de ir no NDB Olinda, fazer o bloqueio, fazer todo o procedimento para pousar, ele importava fazer uma base pela direita. Ele pediu, você liberou, mas aquele estava ali lusco-fusco, né? Que o Pedra chamava, lembra do Pedra? Grande capitão Vilmar, chamava de visualmente, né? Estava nem visual, nem instrumento. E o Varig me chama e diz, o Recife, baixaram travado na final. Eu olhei e falei, pô, cadê esse cara? Vou dar uma guarda de autorização. E ele nada. Um pouco mais à frente, ele entra, final baixaram e travado, autoriza o pouso. E eu olhei para a final e não vi o cara. Falei, porra, esse cara não vi, e não tinha nuvem ali na final. Aí eu completei a aproximação, aguardo a autorização de pouso. Aí lembrei, falei, se eu podia piscar os faróis do trem de pouso? Cara, ele piscou o farol, estava descendo ali atrás do Ibura, estava alinhado com a BR, eu não sei com o que ele estava alinhado ali. Aí eu falei, o senhor está alinhado com a BR-101, arremeta em frente. Aí ele, meio perdido, confirma, eu arremeto em frente, ele arremeteu, e aí eu passei ele para você, né? Você estava no controle ali, você já começou a segurar todo mundo, mandou todo mundo para Olinda fazer órbita, tinha avião para caramba, era aquele
aquele pico ali do final de tarde, início de noite ali em Recife, que a gente pegou muitas vezes. E aí, quando ele te chamou, ele estava completamente perdido, e eu lembro que você fez ali uma vetoração meio visual, você subiu ele para 2.000 pés, porque ali a gente garantia que a 2.000 ele não ia bater em morro nenhum, e o pessoal já estava orbitando ali, estava em espera já a partir de 3.000, você sobe ali para 2.000 e diz assim, olha, mantenha a proa, o VOR está um pouco à sua esquerda, o senhor deve observar a praia logo em frente. Aí que ele se achou, cara, viu a praia, e aí voltou, fez o procedimento, pousou, e, cara, depois esse cara mandou uma carta lá pra gente, pra Torre Papepe, e eu tenho essa carta guardada aqui, ele agradecendo, e nesse dia aí, o nosso trabalho ali, meu e seu, a gente salvou algumas dezenas de vidas, isso é uma das coisas que me orgulha muito, isso aconteceu, nem era para ter sido assim, mas isso aconteceu várias vezes ao longo da carreira, da gente ter que intervir para salvar algumas vidas, mas nesse momento específico éramos eu e você, e nós salvamos algumas pessoas. E aí, isso é o que nos orgulha, né? É o que nos faz gostar tanto dessa profissão que a gente tem. E aí, cara, aconteceu uma outra que é bem interessante, me ocorreu agora, que é o seguinte, todo novinho, seja ele piloto ou controlador, ele tem medo da afonia, né? Pegar no rádio e falar a primeira vez é aterrorizador para todo mundo. E aí, chego eu para estagiar, estou lá sentado, naquele estilo de estágio, né? O cara dizia para mim assim, ó, tu vai começar o estágio com 10 pontos, cada besteira que tu fizer eu tiro 1 ponto. Eu terminava o turno devendo 20 pontos, 30 pontos, era assim, era na grosseria. E aí, eu tô lá sentado, de repente eu ouço assim no rádio. Aí eu, uma interferência, né? Olhei pro colega controlador, não falei nada. Aí ele falou, o instrutor falou, fala com ele, novinho. Fala com ele como? Né? Aí de novo no rádio. Isso era 5h15, 5h20 da manhã, o sol já, tudo roxo, tudo vermelho ali em Recife, ali em Boa Viagem, da época que da Torre você conseguia ver a praia de Boa Viagem. E aí o colega pegou o microfone, aí, ok, Kilo Zulu Fox, ciente, livre táxi, pista 1 no 8, vento tal, altímetro tal, pagou o take-off data para um Kilo Zulu Fox, que eu não tinha a mínima ideia do que era, eu só ouvi aquele QRM ali na frequência, aquela interferência. E aí daqui a pouco, aí o colega pegou, Kilo Zulu Fox, livre táxi, via Mike, repórter ponto espera da 18. Aí aparece um DC3, cara. Né? O Kilo Zulu Fox aparece ali, ingressa na Mike e continua. Aí o colega pega o microfone, Kilo Zulu Fox, pronto para a cópia. Aí ele paga a autorização inteira do cara. Autorizado, João Pessoa, para decolagem, curva esquerda, não sei o quê. Era um voo do Correio Visual pelo litoral de Recife para João Pessoa. E aí o avião cotejou. Cara, eu só ouvi o QRM, eu juro pra você, eu não entendia nada. Eu falei, cara, eu não sirvo pra isso não, eu não tô conseguindo entender o que o avião fala. E o cara que entende tudo, eu vou morrer novinho, eu nunca vou deixar de ser 3S, eu não vou ser promovido, eu vou ser mandado embora. Tudo isso passava pela minha cabeça nesse momento. O avião chegou no ponto de espera, ele autorizou decolar, o avião decolou, e aí quando passou na frente da gente, ele pega o microfone e fala, decolado aos tantos, curva esquerda, prossiga visual João Pessoa. Aí eu ouvi, Kilo Zulu Fox, obrigado. Aí eu falei, ué, peraí, eu passei a entender agora, ou o que aconteceu aí? O cara falou, não, o rádio dele é assim, não funciona no solo. Quando ele tira as rodas do chão, é que a gente consegue entender. Aqui a gente controla em braille. Aí eu, pô, como assim? E essa é uma das várias histórias que a gente, se fosse para ficar contando história aqui de papo do café, ia ter que fazer uma outra garrafa, porque a gente ia passar o resto do tempo aqui. São histórias... Fizemos uma vetoração visual. Vetoração visual noturna. Que não nos ouçam, que não nos ouçam. Que não nos ouçam. Não nos ouçam. Mas já vão quase 40 anos, sei lá, 30 e poucos anos de usuário. Já estamos Exatamente. perdoados. Caiu em prescrição. Mas, meu amigo Braga, mais uma vez, obrigado demais pela tua presença aqui no nosso canal. Um papo enriquecedor. E eu tenho certeza que pilotos, escolas e entidades e unidades de ensino vão ter agora um material muito mais rico para poderem trabalhar. Muito obrigado pela tua participação, Braga. E a gente vai, eventualmente, voltar aqui para ter alguns assuntos mais interessantes, com mais detalhes, tá bom?
Eu que agradeço, muito obrigado e fico à sua disposição a hora que quiser me chamar, estarei. Muito obrigado. Bom, tivemos aqui agora a entrevista com o nosso amigo, meu amigo particular de muitos anos, Braga, o professor Braga, da Braga Academy. As informações referentes à unidade dele de ensino, ao método de ensino, vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Foi um grande prazer tê-lo conosco aqui, um assunto, um bate-papo muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do assunto e da entrevista, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui. Se inscrevam no canal também, é muito importante para a gente dar continuidade ao trabalho do canal. Façam seus comentários, sugestões, inclusive para futuras entrevistas. Foi um grande prazer ter vocês aqui conosco hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo no canal. Obrigado.